Mas, só para falar que é um prazer enorme receber aqui com a gente a professora Karen Vasques. O Paulo vai apresentar ela depois, né? O Paulo vai ser a pessoa que vai fazer os comentários. E a gente vai tentar criar essa cultura aqui do Principal Center de fazer algumas palestras inaugurais, né? Sempre que começa o semestre. Eu agora só queria agradecer muito, muito a Karen por ter topado esse convite para essa palestra de hoje. Esse horário, às vezes, ruim, né? Então, deve estar chegando gente, porque aqui, para chegar em Laranjeiras, é um trânsito. Então, agradeço a vocês também por estarem presentes e passo, então, aí a palavra. Boa tarde a todos e todas. Prazer essa tarde com Karen, uma velha amiga, não tão velha, amiga de muito tempo, de militância nesse profissional. Karen é economista, ela atua como non-resident fellow, sim, no Center for China and Globalization, da Universidade de China, professora associada e reitora assistente da Jindal Global University da Índia, conselheira consultiva da Observa China. Karen, além disso, é mais conhecida por sua militância no G20, no BRICS e na CAIM, na Fazenda. Karen, é um prazer tê-la aqui para conversar sobre o Sul Global nesta tarde de segunda-feira. Você tem a palavra, eu vou, depois da apresentação da Karen, eu faço breves comentários e já abro para a nossa conversa mais coletiva. Karen, obrigadíssimo. Eu que agradeço, Paulo, Marta, Maria Helena, todos. Vocês me ouvem? Sim? Ótimo. Pelo convite, é uma alegria estar aqui no BPC. Eu ainda não conhecia esse prédio. A primeira vez eu conhecia o prédio de Botafogo, onde eu pude interagir com o Paulo, os colegas, algumas vezes. Passei boa parte desses últimos 13, 15 anos da minha vida fora do Brasil, de volta, depois de literalmente uma volta ao mundo pelos Estados Unidos, Índia e China, a Brasília, onde eu trabalhei até o meio do ano passado na SAIM, na Secretaria de Assuntos Internacionais, da Fazenda, no âmbito da presidência brasileira do G20, coordenando a agenda de reforma de bancos multilaterais, e no ano passado também na presidência brasileira de BRICS. E, de certa forma, uma alegria por ser uma síntese, como o Paulo falou, assim, de uma parte tão grande e importante, não só da minha trajetória profissional, mas, como eu falo, do meu DNA, de quem a Karen é, e que a Karen acredita em. Realmente, eu espero poder passar um pouquinho dessa vivência, dessas ideias, de experiências para vocês e ouvir também de vocês, das perspectivas de vocês. Como foi uma velha amiga, não uma amiga velha, né? Mas caminhando para essa inversão de adjetivos. E, enfim, eu queria começar essa fala. Acho que é tão importante a gente falar de sul global, hoje em dia, e tantas vezes, quando a gente fala de sul global, a gente mesmo torce o nariz ou desacredita daquilo que a gente está falando. E eu entendo muito o porquê disso. Às vezes eu mesmo faço essa pergunta a mim mesma, no caso de trocar logo meu objeto de pesquisa, parar de falar de BRICS e falar de G7. Mas eu acho que é fundamental a gente fazer essa reflexão e de uma forma provocadora, para que nós mesmos possamos entender de onde estamos vindo, com esse tema de sul global, que eu realmente acredito, depois dessa volta ao mundo, e interagindo com tantas pessoas e vendo tantas coisas num momento tão crítico, que a gente vive da geopolítica, como que esse conceito se torna talvez mais importante do que nunca,
É fundamental que nós entendamos e compreendamos muito bem o que ele é, para onde eu acredito que ele está, sim, nos levando. E aqui eu queria começar a fazer uma provocação. Nós, da área de relações internacionais, economia internacional, política internacional, enfim, qualquer coisa internacional ou global, provavelmente já ouvimos, né, em falas, em palestras, aquela frase icônica de Gramsci, né? E eu vou citar aqui: o velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a nascer, e nesse claro escuro irrompem os monstros, né? Uma frase que tem virado, de certa forma, um clichê, né, nas relações internacionais, sobretudo toda vez que alguém diz, né, que estamos numa transição de ordem mundial, uma ordem liberal em crise, né, e que não sabemos ainda o que está por vir. A gente tende a recorrer, né, a essa frase célebre para nos referir a essas transformações e principalmente as incertezas, né, diante de nós. A minha provocação é um pouco no sentido oposto. Talvez a gente saiba e talvez a gente só não esteja botando o foco ou dando a ênfase necessária ao que a gente já sabe. E aí, voltando a falar do Sul Global e a importância de entender e falar, sim, do Sul Global, do nosso lugar no Sul Global, que talvez esteja ditando muito mais a direção de qual vai ser esse futuro do que a gente mesmo quer acreditar. Essa transição não é simples, né? Mas eu acho que é importante frisar que essa transição que sim está acontecendo, ela não está acontecendo do nada. Ela está acontecendo, sim, ela tem uma base histórica, pelo menos 7 décadas, uma trajetória muito sólida, com instituições, com mecanismos de financiamento, inclusive, e cada vez mais mecanismos de financiamento. E boa parte dessa transição, boa parte dessa história passa, sim, pelo Sul Global. Então, acho que é importante que nós fazemos dessa provocação entender que esse futuro incerto é menos incerto ou menos opaco, talvez, do que a gente imagine. E que a gente precisa olhar mais para a nossa própria história para entender a direção para a qual, sim, estamos caminhando, e a direção, em grande medida, é ditada por esse processo de construção histórica de décadas, e que está criando muito desse novo que está surgindo. E, de certa forma, acho que talvez um erro analítico nosso, muito comum hoje, seja procurar a nova ordem apenas, ou olhar para essa nova ordem apenas da perspectiva do colapso que existe, do colapso do norte, das dificuldades, dos desafios, enfim, que a gente vê nos jornais diariamente, e não nas construções graduais que o Sul Global tem feito ao longo dessas últimas 7 décadas. Então, essa é a minha provocação inicial. Com base nessa provocação, que eu vou construir alguns argumentos que eu tenho analisado na minha pesquisa. E, para começar, queria pautar que o Sul Global não é só um lugar geográfico, né? A gente tende a discutir o que é o Sul Global, né? Não é só uma descrição de países do Norte ou países do Sul com base numa linha imaginária, não é só uma herança histórica, né, de desenvolvimento, não são só países, né, com indicadores socioeconômicos, né, ou uma categoria analítica mais ampla, né? Eu acho que a gente precisa entender que essa definição geográfica de sul global ela é limitada, que ela ignora, ou ela talvez não coloque a ênfase necessária na diversidade interna dos países, e principalmente nas dimensões políticas e institucionais de agência coletiva que esses países possuem. Então, eu tenho olhado na minha pesquisa o Sul Global como um projeto político e institucional em construção.
em construção que começou lá nos anos 50, 60, em Bandung, e continua. Não terminou ainda, é um projeto inacabado ou em construção, para quem é mais positivo, né? E que tem apresentado uma evolução muito sólida e que precisa ser entendida, muito bem entendida, para que a gente possa, então, ter os elementos necessários para olhar daqui para frente para onde nós estamos. Esse projeto, como eu falei, ele começa nos anos 50, né? Ele evolui em fases, né? O que eu tenho chamado de pesquisa, a primeira fase, uma fase de solidariedade política, começa lá nos anos 50, 60, com Bandung, né? A experiência de Bandung, o movimento não alinhado, o G77, que une, né, essas diferentes iniciativas de forma simples, né, países tentando construir uma voz coletiva anticolonialismo, com mais soberania, com mais autodeterminação, entre os princípios, né, que regem a visão desses países até hoje. Acho que, num segundo momento, a gente vê uma fase de tentativa de reforma institucional, ali nos anos 70, 80, 90, né, quando a gente vê iniciativas como a nova ordem econômica internacional, com a criação da UNCTAD, já no final dos anos 70, o plano de ação de Buenos Aires, né, para a cooperação técnica e econômica, e os países, então, tentando reformar as regras da economia e do comércio global, né, de uma forma que responda mais proximamente às demandas, né, que eles trazem do sistema internacional. Durante esse período inicial, né, durante essas duas primeiras fases, o Sul Global ele é, sobretudo, um projeto normativo. Ele critica o sistema, ele denuncia assimetrias dentro desse sistema, ele demanda reformas da arquitetura financeira internacional, mas não tem ainda instrumentos para construir essas alternativas, né, que propõe. Ele tem, basicamente, um discurso político, né, muito forte, mas sem o capital, sem os recursos para implementar, né, esse discurso político. E aí isso começa a mudar nos anos 2000 para cá, né? Ainda que de forma desigual, sim. Quando a gente fala de sul global, a gente não fala de uma categoria única de países, a gente está falando de uma caleidoscópio de países, né? Mas a gente fala de países que não tem só uma voz política ou princípios, mas começa cada vez mais a ter recursos financeiros, instituições para avançar de forma muito material esse discurso que vem sendo construído desde os anos 50 a 60. E aí um ponto importante para a gente destacar é que a gente vê a teoria das relações internacionais, né, que fala de debates de ordem, né, ou de mudança de ordem internacional. Geralmente, esses debates eles partem de uma dicotomia, uma ordem atual que sobrevive versus uma nova ordem que vai substituir essa ordem velha, né? E essa dicotomia, ela não, ao meu ver, ela não descreve o que de fato tem acontecido, sobretudo com a evolução desse projeto de sul global, em que não se trata de zero, de tudo ou nada, não se trata de derrubar uma ordem. O sul global ele não tenta derrubar nenhum sistema. Em vez disso, ele adota uma estratégia de construção de camadas institucionais. Então, a gente começa nos anos 50 com a construção de um discurso político, nos anos 70, 90, começa a criar, inserir esse discurso político em instituições na ONU, no sistema ONU, na UNCTAD, no Escritório de Cooperação da ONU, em outras instâncias, da ONU na Assembleia Geral, e que vai sendo construído com base na ordem existente. Né? Até hoje, quando a gente avança, né, fast forward, né, para 2026, a gente vê que boa parte das instituições novas, e eu vou falar mais sobre isso, que são criadas pelo Sul Global como o novo Banco de Desenvolvimento, não derruba nenhuma ordem.
ele constrói alternativas dentro dessa ordem. E pelas falhas dessa ordem, a incapacidade dessa ordem a atender, se reformar, para atender uma nova realidade. Né? Então, esse sistema ele não é desmontado, mas ele vai sendo gradualmente modificado ao longo da história. E, com o tempo, essas camadas vão se acumulando. E é quando elas se acumulam o suficiente que começam a alterar a arquitetura de governança global por dentro dela. Então, defendo que o Sul Global ele é um projeto em evolução constante, que aproveita as fissuras do sistema para expandir a soberania, para preservar os próprios ganhos, sem gerar um isolamento desse novo dentro da realidade em que ele existe. Né? Tem um segundo ponto importante que eu já mencionei rapidamente, que é o paradoxo do Sul Global, né? Que é profundamente, como sabemos, profundamente fragmentado, desigual, fragmentado. São países com regimes políticos diferentes, modelos econômicos completamente diferentes entre si, né? Interesses estratégicos divergentes. A gente falava antes dessa sessão, né, sobre a posição dos diferentes países BRICS frente à crise no Irã, né, e o quanto que ele é diferente entre os diferentes membros. Né? E mesmo assim, a cooperação entre esses países continua. E por quê? Acho que a grande pergunta é por que continua, né? Apesar dessas diferenças. E talvez eu acho que um pouco importante para a gente olhar é como a gente precisa celebrar as diferenças ao invés de criticar as diferenças. Nós somos quem somos porque somos diferentes e isso deve ser celebrado. Né? Acho que essa estratégia, né, de evolução do sul global em camadas institucionais, ele tem permitido, né, que a cooperação aconteça sem justamente exigir que haja uma unidade total entre os seus membros, respeitando a diversidade dos membros. Né? Os países não precisam concordar com tudo, e ok, está bem isso. Eles precisam concordar o suficiente para construir experiências institucionais específicas, que vão endereçar problemas específicos que eles estão enfrentando. Né? E é por isso que muitas das iniciativas mais relevantes hoje, né, dentro do Sul Global, são iniciativas unilaterais, como o BRICS, né, o IPSA, com todos os seus desafios, os novos bancos multilaterais, que eles não são coalizões universais, dão a flexibilidade suficiente para esses atores coordenarem o que é o mínimo denominador comum entre eles e avançarem em soluções e inovações específicas para problemas específicos, né? Que não são resolvidos pela atual arquitetura. Ao meu ver, assim, o que é o verdadeiro limite, né, desse modelo, desse processo de construção em camadas, é a capacidade financeira desses países. Né? Durante décadas, o Sul Global teve ideias, né, criou princípios, né, a criação de instituições, né, mas não tinha os recursos, né, para implementar essa visão. E isso acaba ficando talvez mais no campo simbólico do que no campo da realização, em muitas vezes. Né? E foi isso que aconteceu com projetos como a nova ordem econômica internacional. Mas, de novo, depois dos anos 2000, a capacidade financeira do sul global cresceu dramaticamente. Sim, em grande medida por conta da China, mas não só pela China. Eu vou dar alguns números que talvez alguns não conheçam e corroborem o meu argumento. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje, a maioria das instituições de financiamento e desenvolvimento do mundo não está no norte global, está no sul. Está no sul global. Aqui, por instituições financeiras de desenvolvimento, falando não só de bancos multilaterais ou bancos regionais, mas também de bancos públicos de desenvolvimento, nacionais e subnacionais. Né? 74% dessas instituições financeiras de desenvolvimento estão no sul global. 74%. Né? E elas administram 6,15 bilhões de dólares, 34% do total de ativos de desenvolvimento no mundo.
Paulo, sexta-feira, estava me perguntando, mas quanto disso é da China? E o mercado. Eu disse que ia fazer metade desses ativos, 83% desses recursos estão na Ásia. Se você pegar o total do sul global, metade é China. Em 3 instituições: o China Agricultural Bank, né? China Development Bank e o Exim Bank da China. Então, é bastante concentrado. 50% dele? 50% dos 6,15 trilhões de dólares do total do sul global. Então, metade é da China. Mas a outra metade está no Brasil, inclusive. O BNDES é uma das maiores instituições financeiras de desenvolvimento do planeta. BNDES. Oi? Você está BNDES? Você está devendo esse dado. Não, eu fiz o dever de casa completo. Mas parei. Mas, assim, é um volume muito grande de BNDES que se equipara a grandes bancos multilaterais. O BNDES, no final do segundo do Lula, era maior do que o Banco Mundial. Eles estavam mais dinheiro que o Banco Mundial. Aí a questão que o desembolso, que tem capital, né? Mas, assim, é competitivo com grandes bancos multilaterais. Então, assim, e são instituições que estão no sul global, e quando a gente fala assim, por um lado, tem a crise da ajuda oficial de desenvolvimento, sim, mas essa é parte da história. A outra parte que a gente também precisa contar é que a gente também tem as instituições de recursos que também podem financiar as agendas que a gente vê como prioritário. Claro, tem uma delicadeza aí de que isso não exime os países de suas responsabilidades históricas, os compromissos históricos, né? Mas eu acho que também nos chama um pouco mais do palco, os holofotes, ser mais ativo nas agendas que a gente acredita que são prioritárias e que devem ser financiadas. Então, de novo, essa arquitetura ela existe, ela é cada vez mais robusta, talvez subaproveitada, que realmente poderia ser, pode ser, né, pelo seu potencial. Ela não substitui o sistema de Bretton Woods, ela não exime os países das suas responsabilidades históricas, né, bilaterais, multilaterais, mas ela certamente reduz a dependência dele. E reduz a dependência na medida em que cria redundâncias que ampliam o espaço econômico, né? Então, acho que a pergunta não é mais se o Sul Global tem voz, a pergunta é se ele terá escala institucional e financeira para transformar essa voz em poder durável, por conta própria, ou em colaboração com instituições do Norte, ou o que quer que seja. Assim, eu acho que, ao mesmo tempo que não exime instituições tradicionais das suas responsabilidades, também chama a gente para ter um papel mais ativo nessa construção. Um fato que eu queria trazer é o exemplo do novo Banco de Desenvolvimento como um ponto de inflexão. Nesse processo que eu tenho chamado de financiarização do Sul Global, essa quarta etapa, né, da evolução desse projeto de Sul Global, um projeto em construção, um projeto inacabado, né? O NDB ele ilustra bastante bem essa transformação, né? Porque analiticamente ele representa algo mais profundo que só um sinal geopolítico que os países membros deram lá em 2015, né, para criar uma instituição com mais representação, de mais voz aos países do sul global em face das limitações que esses mesmos países encontravam nas negociações de reforma das instituições de Bretton Woods, né, especificamente do Banco Mundial, mas também do FMI. Por essa razão também foi criado o acordo contingente de reserva, né? Mas ele tem um papel muito maior, né? Muito mais profundo, porque ele marca exatamente o momento em que o Sul Global adquire capacidade financeira para criar essa própria instituição financeira multilateral. Então, o NDB ele não rompe com o sistema, ele convive com o sistema, ele, em alguma medida, depende desse sistema também, né? Para cofinanciar os projetos. Boa parte dos recursos, sim, são mobilizados junto aos países membros, mas também são
mobilizados no mercado de capitais e de mercados tradicionais, né, que também usam parâmetros de avaliação de risco, de crédito desses países, né, e que, por sua vez, acabam ditando o custo do dinheiro que vai ser emprestado esse banco. Então, assim, ele precisa, ao menos nesse momento inicial, dialogar com esse sistema, porque ele depende desse sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também introduz novos elementos. Por exemplo, o direito de voto iguais, os membros fundadores, né? A maior agência dos países mutuários, prioridades para a infraestrutura, que tradicionalmente é uma área que enfrentou um declínio, uma negligência, né, das instituições financeiras tradicionais, né, que passaram a financiar muito mais política, né, e menos infraestrutura, que é uma demanda latente, né, dos países emergentes para esse desenvolvimento. Né? Então, o NDB ele é a síntese, eu acho, dessa mudança, porque ele não está totalmente dentro do sistema, né, nem totalmente fora dele, é uma nova camada, né, institucional dentro desse processo evolutivo do sul global. Então, já para caminhar, né, para a conclusão dessa minha fala inicial, então, o que a gente vê nesse processo é um duplo movimento de transformação. De um lado, uma ordem internacional que demonstra crescentes dificuldades de se reformar, né? Já mencionei os déficits de representação dos países emergentes, economias em desenvolvimento, com as instituições de Bretton Woods, né? Déficits de financiamento para agendas importantes para esses países, como infraestrutura, né? A paralisia institucional, né? Em algumas discussões políticas sobre clima, sobre segurança, né? E essa morbidez de Gramsci, então, é essa paralisia, né? G7 ou dessas instituições tradicionais diante dos desafios que a gente precisa dar conta hoje, né? Em 2026, né? Mas, de outro lado, a gente também tem os países do global que estão construindo gradualmente novas capacidades institucionais, se fortalece exatamente onde o norte sai. Isso é o arranjo de contingente de reserva, os BRICS, que agora estão para lançar o BRICS Pay, né, um sistema de pagamentos em moeda desses países membros, né, e que são embriões, ao meu ver, de uma governança que o Norte não consegue mais produzir. O que muitos chamam, então, de crise da nova ordem internacional é parte da incapacidade do velho sistema de se reformar e também parte, em outra parte, é o avanço de alternativas construídas a partir do sul global. Então, para concluir algumas provocações, essa salvação global não é uma coalizão acabada, né? Muito pelo contrário, é um projeto político em construção. É um laboratório ainda incompleto, sim, ainda incompleto, da ordem emergente. É um projeto marcado por tensões, por fragmentação entre os seus membros, diferentes visões políticas, assimetria de poder, assimetrias de recursos, de competição estratégica, sim, mas que também é marcado por experimentação, também é marcado por inovação institucional, também é marcado por uma crescente capacidade financeira. E, no fundo, essa grande transformação em curso talvez seja não apenas fim uma ordem, né, nem um vazio histórico entre sistemas, mas a maturação de um projeto de mais de 7 décadas, né, um projeto global, e o seu surgimento gradual, contraditório, sim, cumulativo, sim, de uma nova ordem que começa a emergir dentro da nossa ordem. Então, são esses pontos que eu queria trazer. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Boa tarde.
Essas 3 perguntas, você decide se você quer comentar as questões ou se a gente abre em seguida, já abre direto para o debate, assim, perfeito. Primeira questão sobre essa, como eu deveria definir isso global, mas enfim, sobre essa a caracterização do global, que de fato, que diabos é o global. Eu queria começar buscando o primeiro elemento que eu acho que você chamou a atenção várias vezes, que é fundamental para pensar o sul global, que é a heterogeneidade. Essa heterogeneidade do sul global. Essa heterogeneidade, por um lado, me parece relevante, inclusive em razão do fato de que, historicamente, há um momento de solidariedade nos anos 50, ela me parece relevante porque ela permite trabalhar com uma cadeia de equivalências que, a despeito do fato desses países serem muito diferentes, é possível produzir uma cadeia de equivalências que os reúne. Mas essa cadeia de equivalências, no mais das vezes, ela é em oposição a outra coisa. Em oposição, em particular, a uma exploração histórica, colonial, imperialista, caracterizemos da forma que for, é muito clara o fato de que esse agenciamento se dá em oposição, que não é um problema, de jeito nenhum. Né? Ao mesmo tempo, essa cadeia de equivalências ela é ela própria produtora de uma hegemonia no interior disso que a gente chama de sul global. O sul global é mobilizado como um conceito, como um agente, a partir de uma perspectiva hegemônica. E essa perspectiva hegemônica, me parece, ela está em disputa, em primeiro lugar. Eu acho que não é de forma alguma algo dado. Mas essa hegemonia em disputa tem alguns agentes que são chave. China, Índia, ou agrupamento BRICS. Não acho que tem que escolher um ou outro. Tá? Mas digamos, a hegemonia desses países em amalgamar, na produção desse amálgama que a gente está chamando de sul global, me parece que é algo importante e é algo que coloca algumas questões para o próprio projeto. E a primeira dessas questões é o fato de que, a despeito desses países terem sido objeto, historicamente, de exploração, eles próprios hoje já não se colocam mais na mesma posição dos demais países do Sul, chamado Sul Global. Para pegar um exemplo, cara, nesse volume de recursos que você, com isso eu avanço para a segunda questão, esse volume de recursos que você levanta, que você chama de atenção, 50%, quantos por cento? 50%, não é 50% da China, não. Quantos por cento é do Sul? Do total, meu? 34% é do Sul global, de recursos disponíveis para desenvolvimento é do Sul global. Beleza. Desses 34%, esses países estão mobilizando recursos, estão entregando esses recursos de uma determinada maneira. Não necessariamente o recurso do IDB é um recurso que a gente chamaria de concessional, se facilitado, etc. e tal, mas ele é um recurso que serve muito bem a um determinado tipo de países. São os nossos países, são os próprios países BRICS. São países que têm uma demanda por infraestrutura muito grande, que são países que se forem na banca internacional concessional, se forem a organizações, instituições financeiras internacionais, para usar o termo técnico, se forem a instituições financeiras internacionais, ou se forem a doadores tradicionais, ou eles não vão ter acesso, ou o nível de concessionalidade vai ser muito baixo, ao ponto de que, para esses países, é mais vantajoso ir na banca internacional e no mercado captar esse dinheiro. Porque todas as condicionalidades, mais juros, enfim, vou pegar o dinheiro na banca, que é mais rápido, mais efetivo. E, afinal de contas, na maioria dos países, os governantes têm que ser eleitos num determinado momento, então eles têm que entregar. Beleza. Só que, do ponto de vista dos LDCs, por exemplo, dos V20, os países que são vulneráveis, os países que são menos desenvolvidos, os recursos importantes são os recursos concessionais, que não são colocados à disposição por países
do sul global, na maioria das vezes. Eu sei que você tem grants na China, mas aí se você for desagregar o número, a gente vai ver que o número é muito menor do que esse número total que a gente tem aqui. Eu sei que a gente tem grants na China, a gente tem grants na Índia, a gente tem um volume de recursos que é mobilizado via cooperação técnica, etc. E tal, mas para os países, os países menos desenvolvidos e para os países mais vulneráveis, o recurso que interessa ou é recurso a fundo perdido, ou então é recurso com uma margem grande de concessionalidade. O que me faz, que torna mais evidente para mim que quando a gente fala de sul global e olha para o sul global a partir da perspectiva desses países, a gente está trabalhando com um projeto hegemônico desses países. Só que esses países, hoje, eles têm mais interesse, muito provavelmente, em fazer parte da oligarquia internacional do que propriamente produzir uma transformação sistêmica. É mais importante para esses países alcançar um número maior de cadeiras ou de votos nas instituições internacionais, ou diríamos, é mais importante para esses países alcançar um assento no Conselho de Segurança que propriamente pensar em democratizar o debate sobre segurança internacional. De modo que, naquilo que você chamou de reformismo, é um reformismo mesmo, mas é um reformismo também em função do fato de que esse projeto do Sul Global ele passa a ser hegemonizado por um conjunto de países, que são reformistas por definição. Aliás, é sempre bom lembrar que esses países, exatamente, emergiram, a sua emergência se dá no contexto do neoliberalismo. E nenhum desses países coloca problema para o neoliberalismo. Todos eles adotam o neoliberalismo como, digamos, uma forma, se não de organização social, pelo menos de condição de sua política econômica. Então, acho que esse segundo ponto, digamos que é um projeto oligárquico de parte das elites desse sul global, me parece que eu trago para discussão. Pode bater à vontade. Estou levantando a bola para você tocar em cima de mim. O terceiro ponto diz respeito a a situação do Gramsci. Como você chamou a atenção, eu tenho duas formas de olhar para o problema. Uma forma de olhar para o problema é olhar para o problema do ponto de vista da ordem que está emergindo, e a outra forma de olhar para o problema é olhá-lo pela perspectiva da ordem que está colapsando. Um problema grande que a gente tem no momento, para pensar, seja de uma, seja de outra maneira, é o fato de que a potência dominante é ela que está produzindo colapso da ordem internacional. Não é a China que está produzindo colapso da ordem internacional. A China, aliás, estava muito contente com o ordenamento vigente. Enfim, os resultados que a China alcançava eram resultados muito importantes, na verdade. E a ordem está colapsando em função puração da potência hegemônica. O que fazer, então, no momento em que, num determinado sentido, e aí é num determinado sentido mesmo, não estou advogando por isso, não estou dizendo que seja só isso, mas num determinado sentido, são pelo menos as potências emergentes que lideram o projeto do Sul Global, que têm hoje, que se colocam hoje na posição dos agentes que defendem a ordem internacional existente contra o país que criou essa ordem internacional, que desenhou as instituições que sustentam essa ordem internacional. Então, o que fazer com o fato de que, no limite, e aí é pura provocação, essas lideranças do Sul Global são os agentes conservadores da ordem internacional. Uma ordem internacional que colapsa em função da ação desse país que a desenhou. São os três comentários, não sei se você quer responder. Não, o terceiro, digamos, tem 2,5, na verdade, tem 1,5, na verdade, é a oligarquia. Então, o primeiro é, para sumarizar, primeiro é a heterogeneidade do Sul Global em um projeto hegemônico. Segundo o Sul Global é um projeto de ampliação da oligarquia ou ele é um projeto de transformação sistêmica? Meu ponto para mim, ele me parece um projeto de ampliação dessa hierarquia. Menos tal como dirigido por países como China, Índia, Brasil. E o terceiro ponto é o problema do colapso.
como é que o sul global pode se comportar no momento do colapso, para trazer a questão que a gente estava conversando antes, como é que o sul global, como é que eu posso pensar na coalizão do sul global que vai lidar com a transformação da ordem internacional nesse momento em que qualquer movimento que um determinado Estado vá fazer ou adotar, ele passa a ser alvo da potência dominante. Como é que se constrói uma coalizão desse caso? Eu vou tentar responder essa pergunta. E aí depois a gente já... Elas já são bastante... Começamos de trás para frente, né? Essa provocação que você faz, Paulo, sobre os países que estão defendendo essa ordem de ser os conservadores, quando na verdade deveriam ser os reformistas, né? Então, não sei, eu tendo a ver de outra forma. Nesse contexto. De outra forma, eu não acredito que eles estejam defendendo a ordem, eu acredito que eles estão defendendo as regras da ordem, né? E a resolução dos problemas que a gente vê aí, segundo as regras que existem com todos os seus problemas e virtudes, né? Isso não significa que eles concordem 100% ou queiram que essas regras continuem como são. Tanto é que Brasil e tanto defendendo a reforma do Conselho de Segurança há anos. Isso não significa que eles acreditam que a ONU deve ter o mesmo, mesma estrutura que assim, né? Eles não vejam como uma chancela da ordem e a continuidade da ordem como ela está, mas entendendo e aceitando que, com as suas imperfeições e limitações, ainda é a ordem que foi consensuada, acordada pelos países, que tem regras, com as suas virtudes e imperfeições, que devem ser aplicadas, né? E, ao meu ver, é isso que esses países estão defendendo. A resolução dos problemas com as regras que existem, todas as suas imperfeições, que não eximem esses países de construírem um sistema que tenha regras mais realistas, perfeitas, mais condizentes com as aspirações que eles possuem. Eu acho que essa outra discussão, mas quando o barco está afundando, eu acho que a tentativa é justamente salvar com base que foi pactuado multilateralmente, né? E a partir daí, né, ter um segundo nível de discussão sobre se é a ordem que a gente quer, se são as regras que a gente toma. Mas é outra. Eu não vejo necessariamente uma contradição nesse sentido, né? Sobre o projeto oligárquico, eu acho que é importante a gente dar, você trouxe o exemplo do NDB, é uma das instituições criadas, ou uma das mais de 300 instituições financeiras de desenvolvimento hoje no sul global. Uma criada dentro de uma realidade, sim, que responde aos objetivos geoeconômicos, estratégicos, e 5 países que fundaram essa instituição, e isso eu acho perfeitamente legítimo, né? Mas eu acho que é importante frisar que não é um. Existe uma questão... é concessionalidade. Sim. Mas a questão é a seguinte, criada 5 países que têm uma demanda de financiamento, o NDB hoje financia projeto de desenvolvimento sustentável para 180 países. Ele financia para uns 10, né, membros. Existe a possibilidade, sim, de financiar projetos para países não membros em situações extremamente excepcionais, acho que em 10 anos, no único caso, até agora, de financiamento de projetos do NDB para o país não membro foi o Lesor, mas você tem garantia do governo sul-africano e atende também o interesse do governo sul-africano, então, resumidamente, atende o interesse de um dos países membros, né? Mas, via de regra, ele é um criado para financiar projetos dos países membros, está aberto a todos os países membros da ONU que queiram se associar e que preencham requisitos para fazer parte dessa instituição. Mas, de novo, não é a única, né? Sobre recursos concessionais, especificamente, para trazer o caso de Índia e China, né, que são 2 expoentes dentro do agrupamento BRICS, né, não só em termos políticos, mas também em termos de financiamento. Nos últimos 20 anos, esses 2 países criaram mais de 60 veículos de financiamento e desenvolvimento
em nível multilateral, regional e bilateral, e inclui também recursos concessionários. Pequeno, sim, mas também é pequeno no nosso corpo das instituições multilaterais nacionais, né, que é uma luta diária, né, durante o G20 brasileiro, de ter os volumes concessionais nas instituições tradicionais, dos bancos multilaterais de desenvolvimento, aumentar, assim, inclusive dentro da discussão do replenishment da AIDA, né, do Banco Mundial. Então, pequeno ele no norte e no sul global. Né? Mas isso não significa que os países do sul global estão olhando só os recursos não concessionais, né, ou só para a infraestrutura, só para olhar esses 60 instrumentos de financiamento da China e da Índia, tem vários deles que estão financiando projetos de vários outros que estão financiando projetos que estão financiando a agricultura, né? Na minha pesquisa, eu faço um levantamento de todos eles. Então, assim, tem uma capilaridade, um alcance grande, e para sair um pouco desse espectro, né, de economias emergentes, BRICS, de novo, estamos falando de 380, 74%, né, das instituições de desenvolvimento no sul global, tudo países da América Latina, países africanos, bancos regionais africanos de desenvolvimento, todo um esforço, né, dentro dos países africanos para criar e fortalecer as suas próprias instituições financeiras, um trabalho que tem sido feito muito fortemente dentro da União Africana, o fortalecimento das próprias instituições financeiras existentes, né, justamente como uma estratégia para reduzir essas dependências, inclusive de veículos de financiamento de países ou países fora do continente, mais do sul global e de países do norte global. Então, acho que a gente, sim, existem os interesses que são legítimos, mas eu acho que não pintam toda a realidade, né, global, que é muito maior do que isso. Talvez, eu acho, o esforço que a gente precise fazer mais seja no sentido de como alcançar mais esse spot dessas instituições, como conectar mais essas instituições entre elas, como conectar mais essas instituições no sistema ONU, né? Muito mais que talvez olhar só para diferenças entre os países. Sim, é importante, mas não tanto para a história global. O terceiro ponto, a meia pergunta, agora eu não lembro, Paulo. Eu já respondi. Nós estamos. Obrigado, cara. Mas está tranquilo. Então é até que eu vou te falar. Quando tiver gente aqui. Não, ali eu vou. Eu quero saber. Ok. Tá aberto, então. O microfone ou vai não? Então vai, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado. Você pode se apresentar? Claro, eu sou o Guilherme, sou advogado, ministrando em Economia Política Internacional, na UFRJ. Obrigado pela discussão, pessoal. Queria perguntar sobre o planeta. Sobre? Planeta. A gente pode esperar dessa aglomerada, país global, algum tipo de liderança de transformação pós-capitalista, que parece que é o que é necessário para lidar com os desafios de existência no planeta Terra. A gente pode esperar isso todos. E aí, acho que, um pouco nessa confiança no lugar que o senhor Paulo apresentou anteriormente, o último plano funcional da China está muito interessado em fomentar ensino interno, para lidar com a questão das poupanças e tal. Mas me parece mais uma reprodução do sistema de desenvolvimento, de uma troca de hegemonia Estados Unidos-China e a instalação de um novo regime. Novo tipo de produção, possivelmente poderia lidar com os desafios ambientais. Afinal, ficar fazendo carro elétrico é um projeto interessante. Você pode fazer, mas vou ver. Vamos lá. Pode se apresentar. A gente vai falar um pouquinho mais alto.
chamo alto, sobre as possibilidades dessas doenças. Acho que deveria ter mais gente. A gente tem quase 300 inscrições para o evento todo, mas eu acho que as pessoas acessaram a chuva. Mas realmente foi o debate estava bem. Ele falou ali, não tinha isso, não tinha estudo. A gente tem uma solução global, eles não tinham organização. Olha, e perguntou qual tipo de ofensa que a gente depois do Brasil, eles são do tipo vários ambiente penal, uma coisa mais fácil de dar. Foi o Santos Silva, seria no clube de engenharia, e, por coincidência, foi no sentido do amigo. Participei da hoje, da Riva Gente. Um grande avanço em novas construções dentro da ONU, que são os 17 Institutos do ONU Nacional. Participei da COP. A COP. E para a COP 20, o território de Cascais que se transformou no acordo de Paris na COP 20. E também construíram, né? Principalmente foi a delegação brasileira que tomou essa iniciativa lá na COP 20, né? E das contribuições nacionais determinadas. Ou seja, se tinha de bicho que não ia ser cumprido o protocolo de Kyoto. Né? Pelo que os países não iam contribuir com a questão do protocolo de Kyoto, se fez essa questão das contribuições nacionais determinadas. Enfim, as coisas se transformam e agora na COP30 está acontecendo exatamente o que foi previsto na COP, que foi o estabelecimento da questão das contribuições nacionais determinadas. Então, eu vejo uma grande informação. Mesmo inclusive, o que está acontecendo agora, essa recusa do Estado de fazer essa questão de depender do petróleo, uma coisa fundamental, enquanto que as contribuições nacionais determinadas, não. Para cada um, fazer o seu rumo, para cada um de nós podermos fazer com que as coisas avancem, diminuindo a contribuição da combustão para a emissão de carbono. Feito aberto ainda? Tem mais? Liderança é sempre um ponto fundamental, né? Quem é que comentávamos, né? Quem é que vai tirar a primeira pedra? E até de conversas particulares, assim, eu vejo muita, justamente assim, essa expectativa de quem vai tomar a liderança, e às vezes, na ausência dessa liderança compartilhada, liderança de outros países, muitas vezes se vê quando a China toma frente para falar um tema que seria um tema legítimo de interesse de vários outros países global, acaba sendo visto como um tema de interesse chinês. Então, que não é. Então, porque não teve o respaldo da voz de outros países quando precisava ter. Por outro lado, eu vejo também que existem, sim, coalizões, e estava falando do financiamento, mas eu vejo cada vez mais países do sul global, o BRICS em particular, e só porque é minha área de interesse mais próximo mesmo, tomando a dianteira na construção de agendas, coalizões internacionais em temas que são relevantes para as suas agendas. Né?
o Brasil mesmo, durante a presidência do G20, lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né? Uma agenda que fala muito diretamente com todo o esforço, né, que temos feito nas últimas décadas para a erradicação da pobreza extrema e da fome no Brasil. Mas a gente vê esse tipo de iniciativa também em outros países, né? A Índia lançou o International Solar Alliance, né? A África do Sul tem liderado o programa de parceria para a transição energética justa, né? A China, o Belt and Road Initiative, né? Com todas as suas críticas, virtudes, mas esses países têm, sim, exercido lideranças também na criação de coalizões, né? Que também eu acho que é um outro campo que a gente precisa olhar, estudar e entender mais, né? Essa liderança existe e como que ela pode ser fomentada, né? Não só nas iniciativas, mas também quando a gente chega a uma mesa de negociação e esses exemplos, essas experiências, essas vozes, sejam lá do Brasil, sejam lá da China, sejam da África do Sul, sejam lá de todos os países do global todo, boa parte deles, né? Que estão sentados à mesa e não só de um ou outro. Então, esse é o ponto da liderança. Sobre o plano quinquenal da China, né, eu particularmente vejo como um avançamento assim, de uma trajetória, né, que a China tem tido já desde os anos 2000, né, desde o seu 12º plano quinquenal, de uma opção muito clara de crescer a taxas menores, não necessariamente porque há restrições ao crescimento, mas em grande medida, talvez isso faça mais sentido hoje, talvez do que lá no início, mas sim em grande medida por opção porque a China fez a opção de transformar o seu modelo de desenvolvimento lá no início dos anos 2000, 2010, né, de um modelo de crescimento de 2 dígitos baseado no consumo de quantidade, produção em massa e de menor qualidade, com um padrão de produção muito mais sustentável e baseado em tecnologia. E essa foi uma transição de paradigma consciente do governo chinês há mais de 10 anos. Né? Então, eu vejo o atual plano quinquenal como um avançamento dessa opção, e talvez menos do que muitos veículos, né, por aí ficam como assim, uma crise da China que é noticiada há 20 anos. Já foi manchete da capa de revistas internacionais e artigos desde sempre, e a gente ainda está fazendo. Então, acho que é só para fazer esse contraponto, não, sem pintar um mar de rosas, né? Mas também pontuar de forma muito clara que foi feito, sim, lá atrás, uma opção por um paradigma de desenvolvimento, de crescimento de maior qualidade e maior sustentabilidade, que sim, implicaria, por um lado, um crescimento menor, mas e sim também posicionaria a China, como tem posicionado hoje o país, para estar na liderança da fronteira tecnológica mundial. Então, dentro de uma estratégia que o governo poderia adotar, me parece que está sendo muito bem conduzida e bem sucedida em alguma medida. Não sei se eu enderecei as perguntas. Essa pergunta sobre o Internet of Things. Claro, isso está no tempo, né, desse modelo chinês. Eu acho que também, complementando o que eu falava, o Paulo perguntou, né, sobre as oligarquias, né, e a gente falava o que vai ser financiado, como, quais instituições, também parte de uma construção de interesses nacionais, né, perfeitamente legítimos, né, e que faz com que os países possam fazer bom uso deles, né, das suas estratégias. E adoraria que a gente pudesse fazer um uso ainda mais inteligente, né, desses instrumentos, né, dos nossos próprios objetivos. Eu vejo que, em grande medida, financiamento, o uso dessas instituições, né, multilaterais, mas também parte do financiamento bilateral que hoje essas 3 instituições, grandes bancos chineses, hoje financiam, também tem muito a ver com isso. Né?
quanto que isso também permite uma reconfiguração de cadeias de valor que vai beneficiar os países, e sim, certamente vai beneficiar a China também. Vai posicionar essa potência, né, essa nova fronteira tecnológica dentro de seu radar de influência, de atuação. Então, esse responde a sua pergunta. Posso pegar o segundo? Já, a gente estivesse vendo uma Segunda Guerra Fria, e a gente nunca sai do primeiro, do debate. BRICS seria muito econômico, né? Isso envolve. A gente tem que assim, historicamente, tem que ser um teve alinhado essa questão do presidente, a gente atualmente, esse poder está pendendo um pouco mais do lado da China. Então, a gente tem, a América Latina como um todo tem recebido uma série de ameaças, né, à nossa soberania, pelo governo Trump, países como Cuba, Bolívia, e Venezuela já se sentindo mais forte.